Capítulo 12. Os falsos mestres. Vi depois em meu sonho que, enquanto os dois caminhavam, Fiel, ao olhar para o lado, viu ao longe, pois nesse trecho havia espaço bastante para todos eles caminharem lado a lado, um homem chamado Tagarela. Era homem alto e sua aparência era um tanto melhor à distância do que perto. A esse homem Fiel dirigiu-se assim: Fiel, ei amigo, para onde está indo? Para a Terra Celestial? Tagarela, sim, é para lá que eu vou. Fiel, ótimo, então esperamos contar com a sua boa companhia. Tagarela, é de muito bom grado que serei companheiro de vocês. Fiel, venha então, sigamos juntos, aproveitando o tempo para conversar sobre coisas proveitosas. Tagarela, para mim nada é mais agradável que conversar sobre as coisas boas, com vocês ou qualquer outra pessoa. Alegro-me de ter encontrado gente que gosta de coisa tão excelente, pois falar a verdade, poucos são aqueles que se dedicam a passar tempo assim, quando em viagem, uma vez que a maioria prefere falar das coisas vãs, e isso tem sido um tormento para mim. Fiel, de fato é algo a lamentar, pois que coisas tão dignas do uso da língua e da boca existem na terra quanto as coisas do Deus dos céus. Tagarela, muitíssimo me agrado de você, pois vejo que suas palavras são plenas de convicção, e ouso até acrescentar que pode haver de mais agradável e proveitoso do que falar das coisas de Deus? Que coisas tão agradáveis há? Isso é, se o homem acha algum prazer em coisas maravilhosas. Por exemplo, se o homem se deleita em falar da história ou do mistério das coisas, ou se adora falar de milagres, prodígios ou sinais, onde encontrará registro tão prazeroso e tão belamente escrito, se não nas escrituras sagradas? Fiel, isso é verdade. E tirar proveito dessas coisas na nossa conversa é justamente o que desejamos. Tagarela, foi o que eu disse. Falar sobre isso é muitíssimo proveitoso, já que, ao fazê-lo, o homem pode alcançar conhecimento de muitas coisas, como da vaidade das coisas da terra e do benefício das coisas de cima. Em geral, porém, mais especialmente por meio disso, o homem pode aprender a necessidade do novo nascimento, a insuficiência de nossas obras, a necessidade da justificação de Cristo e assim por diante. Além disso, por meio das conversas, o homem pode aprender o que é arrepender-se, crer, orar e sofrer, entre outras coisas. Ainda pela conversa, o homem também pode aprender as grandes promessas e consolações do Evangelho para o seu conforto. E assim, por meio disso, o homem pode aprender a refutar falsas opiniões, a defender a verdade e também a instruir o ignorante. Fiel, tudo isso é verdade e alegro-me de ouvir de você essas coisas. Tagarela, ai de mim, a falta disso é o motivo por que tão poucos compreendem a necessidade da fé e da obra da graça em sua alma para alcançar a vida eterna. Ignorando esse fato, vivem nas obras da lei, pelas quais homem nenhum, de modo algum, pode alçar-se ao reino dos céus. Fiel, mas com a sua licença, o conhecimento celestial dessas coisas é dom de Deus. Homem nenhum as alcança por ação humanitária ou meramente por falar delas. Tagarela, tudo isso sei muito bem, pois o homem nada pode receber a menos que lhe sejam dado do céu. Tudo provém da graça, não da obra. Eu poderia citar 100 passagens bíblicas que confirmam isso. Fiel, pois muito bem, mas em que tema iremos agora concentrar a nossa conversa? Tagarela, no que você quiser. Eu falaria de coisas celestes ou terrenas, coisas morais ou evangélicas, coisas sagradas ou profanas, coisas passadas ou vindouras, coisas estranhas ou comuns, coisas mais essenciais ou circunstanciais, contando que tudo se faça para proveito nosso. Então Fiel se admirou e aproximou-se de Cristão, pois este até aqui caminhava afastado dos dois. Disse-lhe baixinho Fiel: que companheiro magnífico encontramos!
Certamente esse homem dará um excelente peregrino. Cristão sorriu modestamente diante disso, dizendo: Cristão, esse homem de que tanto você se admira enganará com a língua 20 pessoas que não o conheçam. Fiel, então você o conhece? Cristão, se o conheço? Sim, e ainda melhor do que ele mesmo se conhece. Fiel, diga-me então que espécie de gente ele é? Cristão, seu nome é Tagarela, morava na nossa cidade. Admira-me você ser um estranho para ele. Só pode ser por causa do tamanho da nossa cidade. Fiel, ele é filho de quem? E onde morava? Cristão, ele é filho do certo bem-falar e morava na Rua da Parola. Todos os que conheciam lá na Rua da Parola o chamavam de Tagarela, e apesar de sua língua de trapo, não passa de um coitado. Fiel, ora, ele me parece um homem distinto. Cristão, isso acontece àqueles que ainda não o conhecem, pois ele é melhor de longe, de perto é bem desagradável. Isso de você dizer que ele é um homem distinto me faz lembrar o que já observei na obra do pintor cujos quadros parecem melhor de longe, mas que de bem perto são bem desagradáveis. Fiel, inclino-me, porém, a pensar que você está apenas brincando, pois sorriu. Cristão, longe de mim brincar com esse assunto. Embora eu tenha mesmo sorrido, ou de acusar alguém falsamente. Pois vou lhe dizer mais algumas coisas sobre ele. Esse homem gosta de qualquer companhia e de qualquer conversa. Assim como conversou agora com você, também conversa nas tavernas. Quanto mais bebida tem na cachola, mais fala coisas fúteis. A religião não tem lugar em seu coração, nem em sua casa, nem em sua conduta. Tudo o que ele tem reside na língua, e sua religião é apenas fazer ruídos com ela. Fiel, é mesmo? Então estou muito enganado a respeito deste homem. Cristão, enganado? Pois pode estar certo disso. Lembre-se do provérbio, eles dizem e não fazem. Mas o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Mateus 23:3, 1 Coríntios 4:20. Ele fala de oração, de arrependimento, de fé e de novo nascimento, mas nada sabe se não falar disso. Frequentei sua casa e o observei em sua casa e na rua, e sei o que digo dele é verdade. Sua casa é tão vazia de religião quanto a clara do ovo é de sabor. Não há ali nenhuma oração nem sinal de arrependimento do pecado. Sim, o bruto, ao seu modo, serve a Deus, bem melhor do que ele. Ele é a própria noda, a própria desgraça, a própria vergonha da religião para todos os que o conhecem. Dificilmente se ouvirá um elogio a ele em toda a região da cidade onde mora. Assim diz a gente comum que o conhece, santo na rua e diabo em casa. Sua pobre família bem o sabe. Ele é tão bruto, tão insolente e tão insensato com os seus servos que eles nem sabem o que lhe fazer ou dizer. Homens que têm alguma relação com ele, continuou o cristão, dizem que é preferível lidar com os ímpios, pois aqueles serão mais justos do que este. Esse tagarela, se é que é possível, o suplanta na fraude e no logro. Além disso, ele cria os filhos para que sigam seus passos, e se percebe em algum deles uma tola timidez, pois assim denomina o primeiro sinal da boa consciência. O chamado de nécio e cabeça dura, e de modo nenhum lhe arruma trabalho, nem fala dele elogiosamente diante dos outros. De minha parte, sou da opinião de que ele, por meio de sua vida ímpia, fez muitos tropeçarem e caírem, e se Deus não o impedir, será ainda a ruína de muitos. Fiel. Pois bem, meu irmão, sou obrigada a acreditar em você. Não só porque diz que o conhece, mas também porque é como cristão que retrata as pessoas. Não posso acreditar que você diz essa coisa por mal, mas sim porque é a mais pura verdade. Cristão. Se não o conhecesse mais do que você, talvez dele tivesse a mesma impressão que você teve de início. Sim,
E se esse retrato viesse somente de inimigos da religião, eu o consideraria calúnia, coisa que muitas vezes os homens maus fazem ao nome e à profissão dos homens bons. Mas de todas essas coisas e ainda de muitas outras igualmente ruins, posso provar que ele é culpado, e isso sei por conhecimento direto. Além disso, os bons homens se envergonham dele. Não podem chamá-lo nem irmão nem amigo. A própria menção de seu nome entre os bons o faz corar, se o conhecem. Fiel. Bom, vejo que dizer e fazer são coisas diferentes, e de agora em diante é melhor que eu note essa diferença. Cristão. De fato, são duas coisas distintas, e tão diversas quanto a alma e o corpo, pois assim como o corpo sem a alma não passa de carcaça morta, também o falar vazio não passa de carcaça sem vida. A alma da religião é prática. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em dificuldade e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1,27. Disso, Tagarela não se dá conta. Ele acha que ouvir e falar fazem um bom cristão, e assim engana a própria alma. Ouvir é somente a semeadura. Falar não é suficiente para provar que o fruto já está de fato no coração e na vida. É bom saber que no dia do juízo os homens serão julgados segundo o seu fruto, pois não lhes será perguntado: vocês acreditaram? Mas vocês foram praticantes ou meramente faladores? E assim serão julgados. O fim do mundo se compara à nossa colheita, e você sabe que os homens na ceifa só consideram o fruto. Tampouco nada se pode aceitar que não seja da fé. Falo isso para lhe mostrar que a confissão de Tagarela será insuficiente naquele dia. Fiel. Isso me fez lembrar Moisés, quando ele determina as características do animal puro. Puro é o animal que tem casco fendido e rumina, não o que tem somente casco fendido ou o que somente rumina. A lebre rumina, mas é mesmo assim impura, pois não tem casco fendido. Levíticos 11, 3-8, Deuteronômio 14, 6-8. E de fato isso faz lembrar Tagarela. Ele rumina, busca o conhecimento, rumina sobre a palavra, mas não tem o casco fendido. Não se afasta do caminho dos pecadores, pois como a lebre tem pé de cão ou urso e, portanto, é impuro. Cristão. Você revelou, pelo que sei, o verdadeiro sentido evangélico deste texto, e acrescentarei ainda uma coisa. Paulo chama alguns homens, sim, e os grandes faladores também, de sino que ressoa e prato que retine. Ou seja, como ele expõe em outra passagem, coisas inanimadas que produzem som. 1 aos Coríntios 13:1 e 14:7. Coisas sem vida, isso é, sem a verdadeira fé e graça do Evangelho, e, consequentemente, coisas que jamais serão postas no reino dos céus entre os que são filhos da vida, embora o som de suas palavras seja como a língua ou a voz de um anjo. Fiel. Bom, não gostei tanto da companhia dele de início, mas agora estou realmente farto dele. O que faremos para nos livrar dele? Cristão. Acate o meu conselho e faça como eu mando. Você verá que ele também logo estará farto da sua companhia, a não ser que Deus toque o coração dele e o converta. Fiel. O que você quer que eu faça? Cristão. Pois vá até ele e trave uma conversa séria sobre o poder da religião e pergunte-lhe diretamente, depois que ele tiver aprovado as suas palavras, pois certamente o fará. Se isso está arraigado no coração, na casa ou na conduta dele. Então Fiel foi novamente falar com Tagarela. Fiel. Ora, como vão as coisas? Tagarela. Muito bem, obrigado. Acho que deveríamos aproveitar o momento e travar uma longa conversa. Fiel. Pois se é da sua vontade, comecemos já. E como você me cedeu o direito de fazer a pergunta inicial, seja esta. Como a graça salvífica de Deus se revela quando, no coração do homem? Tagarela. Percebo que nossa conversa deve versar sobre o poder das coisas,
Pois eis aí uma pergunta muito boa e certamente é de bom grado que lhe respondo. E aqui vai a minha resposta. Em breves palavras, primeiro, se a graça de Deus está no coração, lá ela provoca um grande clamor contra o pecado. Em segundo lugar, fiel, espere, por favor. Ponderemos um argumento por vez. Acho que seria melhor dizer que ela se revela inclinando a alma a detestar o pecado. Tagarela. Ora, que diferença há entre clamar contra e detestar o pecado? Fiel. Há uma grande diferença. O homem pode clamar contra o pecado ou a astúcia, mas não pode detestá-lo, senão em face de uma piedosa antipatia contra ele. Já ouvi muitos clamarem contra o pecado no púlpito, gente que, no entanto, o abriga muito bem no peito, na casa e na conduta. A senhora de José clamou com voz bem alta, como se fosse muito santa, mas, apesar disso, teria de bom grado cometido com ele o pecado. Alguns clamam contra o pecado como a mãe grita com a filha no colo, chamando-a de atrevida e malcriada para logo depois abraçá-la e beijá-la. Tagarela. Perceba que você espreita a ocasião de me surpreender em erro. Fiel. Não. Pretendo apenas esclarecer bem as coisas. Mas qual é a segunda coisa pelo que você provaria a revelação da obra da graça no coração? Tagarela. Um grande conhecimento dos mistérios do Evangelho. Fiel. Esse sinal deveria ter vindo primeiro, mas primeiro ou último é também falso. Pode-se alcançar conhecimento, grande conhecimento, dos mistérios do Evangelho, sem, no entanto, haver nenhuma obra da graça na alma. Pois mesmo se o homem possui todo o conhecimento, ainda assim pode nada ser, e, consequentemente, não ser filho de Deus. Quando Cristo disse, vocês entenderão todas essas coisas, e os discípulos responderam sim, ele acrescentou, feliz serão se as praticarem. Mateus 13:51, João 13:17. Ele não bendiz o conhecimento deles, mas a prática, pois há conhecimento alheio à ação. Aquele que conhece a vontade do mestre não a põe em prática. O homem pode ter o mesmo conhecimento que um anjo, sem, no entanto, ser cristão. Sendo assim, o seu sinal não é verdadeiro. Na realidade, conhecer é algo que agrada os faladores e fanfarrões, mas é a prática que agrada a Deus. Não há o que o coração possa ser bom sem conhecimento, pois sem isso o coração nada é. Há, portanto, conhecimentos e conhecimentos. O conhecimento que se funda na mera especulação e o conhecimento acompanhado da graça, da fé e do amor, que leva o homem a fazer de coração a vontade de Deus. O primeiro desses serve ao falador, mas, sem o segundo, o verdadeiro cristão não se contenta. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Salmo 119:34. Tagarela. Você novamente espreita a ocasião de me surpreender em erro. Isso não é eficiente. Fiel. Bom, se é da sua vontade, proponho outro sinal de como essa obra da graça revela a sua presença. Tagarela. Não, pois vejo que não concordamos. Fiel. Bom, se não quer fazê-lo, permita-me então impor um sinal. Tagarela. Você tem toda a liberdade. Fiel. A obra da graça na alma se revela tanto àquele que tem quanto a quem observa. Aqueles que a têm, assim se revela, dá-lhe convicção do pecado, especialmente da corrupção de sua natureza e do pecado da descrença, pelo qual certamente será condenado se não encontrar misericórdia aos olhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Essa visão e percepção das coisas provocam nele pesar e vergonha pelo pecado. Além disso, encontra revelado em si o Salvador do mundo e a absoluta necessidade de apegar-se a ele por toda a vida.
e na vida encontra a fome e a sede às quais se fez a promessa. Ora, segundo a força ou a fraqueza de sua fé no Salvador, é a sua alegria e a sua paz, o seu amor e a sua santidade, como também o desejo de mais conhecê-lo e também de servi-lo neste mundo. Embora eu diga que isso assim se revela nele, continuou Fiel, é raro, porém, o homem que esteja capacitado a concluir que isso é obra da graça, pois sua corrupção e sua razão distorcida fazem a mente avaliar erroneamente a questão. Portanto, do possuidor desta obra exige-se juízo bastante sensato para que possa concluir, com firmeza, que se trata da obra da graça. Aos outros, revela-se do seguinte modo: primeiro, por uma confissão experimental da sua fé em Cristo. Segundo, por uma vida coerente com sua confissão, ou seja, vida de santidade, santidade no coração, santidade na família, se tiver família, e santidade na conduta neste mundo. Em geral, isso o ensina a deter no íntimo um segredo, o pecado e a si mesmo. Ensina-o a estripá-lo de sua família e a promover a santidade no mundo. Não por palavras somente, como fazem os hipócritas ou o falador, mas pela submissão prática na fé e no amor ao poder da palavra. E agora, meu caro, concluiu Fiel, se você tem algo a contrapor contra essa breve descrição da graça e também a sua revelação, por favor, o faça. Caso contrário, peço permissão para propor uma segunda pergunta. Tagarela: não, meu papel agora não é objetar, mas ouvir. Que venha, portanto, a segunda pergunta. Fiel: Eila, você porventura vivencia hoje a primeira parte da descrição da obra da graça? E será que a sua vida e conduta a testificam? Ou será que a sua religião se funda somente na palavra e na língua, e não em atos e verdade? Peço que, caso se disponha a responder-me essa pergunta, nada mais diga senão o que saiba que o Deus lá do alto confirmará com um amém, e também nada a não ser aquilo em que a sua consciência possa justificá-lo, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele a quem o Senhor recomenda, segundo aos Coríntios 10:18. Além disso, dizer sou assim ou assado quando a minha conduta e todos os meus vizinhos me dizem que minto, isso é grande impiedade. Tagarela então começou a corar, mas recobrou-se e replicou. Tagarela: você agora fala de experiência, de consciência de Deus e de apelos a Deus em busca de justificação de seus argumentos? Confesso que não esperava esse tipo de discurso, nem estou disposto a responder a tais perguntas, pois não me julgo obrigado a fazê-lo, a menos que você se tenha arrogado a tarefa de catequizar-me. Embora você até deva agir assim, eu posso recusar-me a fazer de você o meu juiz. Mas rogo que me responda. Por que me fazia essas perguntas? Fiel: porque julguei que você estava disposto a conversar. E porque não sabia que você não fazia sequer ideia do assunto. Além do mais, para lhe dizer a verdade, já ouvi falar de você. Ouvi que é um homem cuja religião se funda nas palavras e que a sua conduta desmente a sua confissão. Confissão que é somente de boca para fora. Dizem que você é como uma noda entre os cristãos, que a sua conduta impiedosa só faz piorar a religião, que alguns já tropeçaram devido aos seus caminhos iníquos, e ainda muitos correm o risco de destruição por sua causa. A sua religião anda de mãos dadas com a taverna, a cobiça, a impureza, a injustiça, a mentira, a vã companhia e assim por diante. Vale para você o provérbio que se diz de uma meretriz: assim como ela é vergonha para todas as mulheres, também você é vergonha para todos os crentes. Tagarela: já que você não hesita em emitir conceitos e julgar tão cruelmente assim, só posso concluir que estou diante de um homem rabugento e melancólico, com quem é impossível conversar. Portanto,
Adeus. Logo, Cristão se aproximou e disse a seu irmão: Cristão, eu lhe disse o que aconteceria. Suas palavras não iriam jamais concordar com as paixões deste homem. Ele prefere abandonar a sua companhia a reformar a própria vida. E ele se foi, como eu previa. Deixe que vá. Quem perde é somente ele mesmo, ninguém mais. Tagarela nos poupou o trabalho de nos afastarmos dele, pois se ele mantivesse a mesma conduta, como suponho que faria, certamente seria um espinho entre nós. Além disso, diz o apóstolo, afaste-se dessa gente. 1 Timóteo 6,5. Fiel, mas estou contente por ter travado essa breve conversa com ele. Quem sabe até venha a ponderar novamente a questão. Porém fui sincero e, portanto, estou livre de seu sangue, se ele vier a perecer. Cristão, bem você fez ao falar assim tão francamente com ele, pois é difícil encontrar quem haja em relação aos homens com tanta fidelidade. E é isso que de fato torna a religião tão repugnante para muitos, pois são esses tolos tagarelas cuja religião só é de boca para fora, gente debochada e vã em sua conduta, que sendo assim mesmo admitidos na comunhão dos piedosos, fazem tropeçar o mundo, mancham o cristianismo e entristecem os sinceros. Quisera que todos os homens o tratassem assim como você o fez. Eles ou se ajustariam mais à religião, ou então a companhia dos santos lhe seria ardente demais. Então Fiel disse: como Tagarela pavoneava-se no início, e com que coragem cuspia o balúcio, como supunha vexar todo o homem são, porém Fiel falou da obra do coração, e ele mingou como no céu a lua, como também todo o insincero recua. Assim foram conversando sobre o que haviam visto pelo caminho, e o percurso tornou-se menos pesado, pois não fosse isso, sem dúvida, lhe seria tedioso, já que atravessavam um deserto.